Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos satisfeitos e estamos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós? Resumindo, nós somos gratos a Deus, nós somos pessoas de gratidão. Qual é a nossa tendência? A tendência é que o ser humano, eu e você, de uma maneira bem geral e bem prática, eu e você, nós somos pessoas que tendem a, de certa maneira, reclamar daquilo que tem e reclamar daquilo que não tem. Se eu tenho alguma coisa, eu reclamo. E aquilo que eu não tenho, eu reclamo porque não tenho. Ser ingrato por várias maneiras. No caso da nossa vida com Deus, da tua vida com Deus, da nossa vida com Deus, é necessário que sejamos gratos. Mas por que ser grato e por que ser agradecido? Porque sempre ficar ou estar satisfeito, mesmo que aquilo que a gente passa, que aquilo que a gente vive, não seja aquilo que nós queremos para a nossa vida. Primeiramente, nós vamos falar sobre a murmuração. O que leva a gente a murmurar? O que leva o ser humano a reclamar de forma geral? A aparente falta de alguma coisa. Quando o crente ou quando o ser humano sente falta de alguma coisa, ele reclama. Reclama da vida, reclama de si, reclama de tudo e de todos, e principalmente de Deus, né? Principalmente de Deus. A gente reclama por aquilo que a gente tem, a gente acha que aquilo que a gente tem não tá legal, e por outro lado a gente reclama por aquilo que a gente não tem. O interessante é que quando a gente passa a ter aquilo que a gente não tem, a gente reclama daquilo que passa a ter. Ou seja, a gente vive reclamando. Pra gente as coisas nunca estão de uma maneira que a gente queria, né? Então no nosso dia a dia, na nossa vida, né, a gente reclama, e a gente reclama também pelo que os nossos inimigos têm. A gente não sabe nem como é que eles conquistaram. Malaquias capítulo 3, versículos 13 e 15 fala muito sobre isso, o povo reclamando, o povo falando. Agora a pergunta é, Deus me responde, Deus te responde mesmo você sendo uma pessoa murmuradora, uma pessoa infiel, ingrata? Sim, às vezes Deus até responde pela sua misericórdia. Eu confesso que se eu fosse Deus eu não responderia, mas ainda bem que nós temos o nosso Deus que não olha para nós segundo as nossas fraquezas, os nossos pecados, e nos responde mesmo sabendo que somos homens e mulheres pecadores, murmuradores, e por diversas vezes a gente reclama descabidamente, porque a murmuração é a reclamação descabida. Então, realmente Deus acaba respondendo pela sua misericórdia, só que a gente não pode ficar tentando a Deus, né? A gente não deve tentar a Deus e falar assim, ok, porque Deus é misericordioso, eu vou falar com Ele, vou reclamar e mesmo assim Ele vai me responder. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia nesse momento e saber que o Senhor, Ele quer sim nos responder, mas Ele também nos abençoa conforme também o nosso coração. O coração grato é importante. Todo mundo sabe que o amanhã pertence a Deus, né? Todo mundo fala isso, todo mundo diz, mas será que a gente acredita realmente que o amanhã pertence ao nosso Deus? Será que nós acreditamos que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas e que Ele realmente vai cuidar de tudo? Pensa nisso. Porque a gente vive dizendo, o amanhã pertence a Deus, mas a gente acredita nisso a tal ponto de não reclamar, de não murmurar, não se estressar, né? E não ficar falando assim, meu Deus, porque, enfim. Se eu e você cremos que o amanhã pertence a Deus, então qual é a nossa atitude? Adorar, glorificar, bendizer e agradecer ao nosso Deus. Ok. Agora, se em todo o tempo o nosso Senhor Deus, Ele está conosco, Ele tem sido conosco, Ele tem sido o nosso Deus poderoso, grande, fiel, maravilhoso, é necessário que a gente tenha, então, uma atitude. Essa atitude precisa ser basicamente de obediência. Uma atitude de obediência consiste em, basicamente, adorá-lo e reconhecê-lo em todos os momentos das nossas vidas. Isso é muito claro. Então, em todo o tempo o Senhor será conosco, isso é uma verdade. Mas a gente precisa também entender que se a gente não obedecer, nada é feito. Ele não pode simplesmente fazer as coisas sem a gente obedecer, né? Então a gente tem que obedecer ao nosso Deus. Agora, diante das nossas limitações, nós temos limitações e a gente não sabe o que fazer. Então, como é que a gente vai proceder? Então, vamos juntar tudo isso. Primeiro, a gente tem que confiar no Senhor acima de tudo. Isso não há a menor dúvida. Filipenses capítulo 4, versículo 19 fala sobre isso. Depois dá uma lida lá. Porque se a gente não confiar no Senhor, não tem jeito, né? É necessário que aquele que se achegue a Deus creia que Ele existe. Então, se a gente não crê no Senhor, nada feito. Então, você crê no Senhor? Ok. Então, confiança no Senhor é o principal foco nesse momento. E também ser grato ao Senhor em todas as nossas dificuldades e provas. Enfim, em todas as circunstâncias das nossas vidas, só precisamos ser gratos ao nosso Deus. 1 Tessalonicenses capítulo
capítulo 5:18, se não me engano, fala assim: tudo dai graças. A grande necessidade de sermos homens e mulheres gratos nos faz realmente ficarmos satisfeitos, mesmo com aquilo que a gente talvez não pense ser o melhor para nós, porque assim a gente sempre pensa, né? A gente sempre acha que tudo aquilo que a gente não tem ou deixou de ter ou ainda vai ter, enfim, a gente fica nessa coisa de querer ter e depois que tem reclama. Qual é a nossa posição então a partir de tudo isso que a gente está falando aí sobre ser grato a Deus ou não ser grato a Deus? A gente precisa primeiramente se colocar na posição de pecador. Nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos, e a gente não tem por que ficar pensando, achando que vai conseguir de Deus alguma coisa, se melhorar ou se piorar. Por graça e misericórdia, nossas orações são aceitas, são recebidas, e o Senhor, se assim ele o quiser, ele vai responder, ele vai agir. Mas a gente tem que ter ciência de uma coisa: independentemente de qualquer coisa, a gente tem que ser grato a Deus, porque somos homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para sermos abençoados. Você não pode abrir mão disso. Então, murmurar só impede e retarda o agir de Deus em nossas vidas. Tudo que a gente não deve fazer nesse momento é murmurar, é reclamar, é falar: pô, Senhor, por que tu não tá fazendo isso? Por que tu não fez aquilo? Bom, Deus sabe todas as coisas. A gente pensa um centímetro à frente, né? Mas Deus pensa em eras, em tempos. Ele já sabia, ele sempre saberá, ele sempre fará o melhor por nós. Então, se a gente tem um Deus que já sabe, que está no controle de tudo, eu vou ficar murmurando, você vai murmurar porque não aconteceu do jeito que a gente queria? De maneira nenhuma. Nós precisamos entender que o Senhor realmente tem no controle de todas as coisas, e o nosso papel é glorificar e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como também, se você chegou até este momento, você deve estar vendo. Então, se você está vendo, você está gostando, queria pedir que você se inscrevesse no canal. Eu termino dizendo que murmurar não é uma opção para mim nem para você. Na verdade, murmurar não e nunca será uma opção. Murmurar é algo que não deve estar no nosso cardápio de palavras, de palavreado com Deus. O que precisamos ter como única opção é glorificar, adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus, independentemente do que acontece, porque certamente nos dará grandes e maravilhosas vitórias. Deus abençoe tua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau.